Uau, sempre que o grande criador do universo ele me permite ter a oportunidade de externar o meu conhecimento, de aproveitar esse momento que tenho para que a gente possa levar alguma informação que seja de total importância e relevância para as pessoas, a gente sempre quer fazer isso porque eu acredito que a partir do momento que a gente compartilha informação, a gente está permitindo com que outras pessoas não cometam os mesmos erros que nós cometemos. E tem um assunto que ele é bastante polêmico, inclusive no Brasil, não gostam muito de tratar sobre esse assunto, que é poder e manipulação. Por quê? Ao longo dos anos, muitas pessoas vêm se completando exatamente da manipulação. E através da manipulação, elas conseguem obter o poder. Mas, Mário, eu consigo manipular alguém que tem um curso superior, eu consigo manipular advogado, eu consigo manipular engenheiro, ou essa prática da manipulação, ela só é aplicada em um analfabeto, alguém que não tem conhecimento? Olha, muito pelo contrário. A questão da manipulação, ela vai muito da influência que você exerce sobre a pessoa. Todo ser humano, ele tem um desejo ardente na sua alma. Todo ser humano tem um preço. É isso que o ditado popular preconiza e, na verdade, é uma realidade. Todo ser humano tem um grande sonho, todo ser humano tem um ideal, todo ser humano tem uma vontade. A partir do momento que eu conheço a vontade e o desejo dessa pessoa, eu vou agir como diante dessa pessoa? Fazendo com que essa pessoa perceba em mim a condição mais fácil para que ela possa alcançar os seus desejos e realizar os seus sonhos. Só que nesse meio aí existe uma coisa muito interessante, que é a questão da manipulação. A partir do momento que eu percebo que essa pessoa ela está disposta verdadeiramente a fazer aquilo que eu desejo, eu já vou ter o poder de manipular. Só que acontece o seguinte, as pessoas raramente elas acreditam que seus problemas são frutos de seus próprios erros e da sua própria ignorância. Na maioria das vezes, quando uma pessoa faz alguma coisa que essa coisa dá errada, essa pessoa costuma dizer o seguinte: caramba, é porque eu moro no Brasil, a cidade que eu moro não me oferece condições, eu errei porque alguém atrapalhou, alguém não me entregou no prazo. Sempre as pessoas colocam a culpa em outras pessoas. Mas o poder da manipulação, ele nasce exatamente daí. Quando eu não compreendo a minha ignorância em relação a determinado assunto, sempre vai aparecer alguém se oferecendo para me entregar as respostas que eu preciso. Eu vou tentar simplificar aqui de uma maneira muito simples e real, que é a maneira que eu descobri ao longo dos anos. Nós temos um Papa. Esse Papa da Igreja Católica e Apostólica Romana, ele manda nos bispos, ok? Os bispos mandam nos padres, os padres mandam nos seminaristas. E aí você começa uma cadeia de poder, onde um manda no outro, onde tem uma hierarquia. Ou seja, é muito fácil você chegar até o povo. Por quê? Você tem um comando que vem de cima e esse comando ele é fragmentado em pequenos subcomandos. E o ponto central é você atingir o povo, a população. Mas significa dizer o seguinte, tem católicos que são políticos, tem católicos que são maçons, tem católicos que são formados, tem católicos que são professores, juízes, advogados, mas como também você vai parte para o outro lado, existe a igreja protestante, os evangélicos. Os evangélicos têm o bispo, tem o pastor, que comanda um rebanho. Então, quando eu estou fazendo parte do rebanho, significa o seguinte, que quem está lá no comando exerce mais poder sobre mim do que eu mesmo. Então, o que é que acontece nessa área da manipulação no Brasil? Já foi compreendido isso desde o período da nossa colonização pelos nossos digníssimos amigos portugueses, que eu tinha até um avesso aos portugueses, e depois do que aconteceu agora recentemente, eu percebo o seguinte, talvez os portugueses não ensinou tudo certo como deveria para os brasileiros, mas os brasileiros foram péssimos alunos, porque não aprenderam nem aquilo de bom que os portugueses ensinaram para nós. Mas o que é que acontece? Uma sociedade, uma nação, ela só é manipulada quando ela não vive sobre princípios. É muito fácil você concluir se uma coisa está certa ou se uma coisa está errada. Eu já li na minha vida
acredito, mais de 500 livros, tenho minha coleção pessoal de livros em todos os aspectos da vida humana, estudo psicologia, estudo sociologia, estudo livros de terapia, estudo livros de neurociências, estudo livros de economia, estudo livros de religião, estudo livros de sociedade secreta como maçonaria, Rosa Cruz, estudo sobre as famílias mais ricas do mundo, e eu percebo o seguinte: existe sim uma grande manipulação. Um exemplo, o simples fato que eu saiba que todos nós somos manipulados não me torna mais livre do que os outros, mas me torna mais consciente do que os outros. Algumas situações na nossa vida a gente pode deixar de praticar, por quê? Nós temos a Bíblia. A Bíblia fechada é simplesmente um livro, como esse aqui. Você nunca vai conseguir compreender o valor de um livro se você não abre ele e lê. A Bíblia aberta são as escrituras sagradas. Lá existe todos os princípios aos quais o homem deve seguir para que o homem tenha uma vida com saúde, com abundância, com prosperidade e para que o homem não seja manipulado. Porque lá conta sobre reis da antiga história da humanidade que exatamente eles detinham esse poder de manipulação sobre a população porque a população era inculta. E existe essa história do pão e circo. É muito simples. Quando a sociedade não sabe o seu valor, ela se contenta com festinhas nas esquinas, ela se contenta com migalhas. Quando uma pessoa ela sabe o seu valor, ela luta para a sua assunção. Ela luta para que ela possa galgar a cada dia degraus e voos mais altos. Mas isso não é interessante para a sociedade que tem como princípio manipular as pessoas. Nós temos no Brasil, infelizmente, a Rede Globo de televisão que vem manipulando as pessoas há mais de 30 anos. A Rede Globo, eu falo que é um câncer social no Brasil que precisa ser eliminado. Enquanto existir a Rede Globo, existirá a mentira, irá existir a indústria do ódio, a indústria da aversão, porque a Rede Globo ela transforma homens de bem em bandidos e bandidos em homens de bem. É uma distorção fatal a Rede Globo. Então o que é que acontece? É muito fácil você manipular pessoas quando você tem um sistema de mídia, que esse sistema de mídia te oferece essa condição. Hoje, nós temos uma amplitude muito grande de redes sociais e isso é muito bom, porque leva a cada um ser humano a possibilidade de buscar a verdade. Mas como eu posso conhecer a verdade se eu vivo na mentira? Então, aí é que está o ponto onde é muito mais fácil você ser manipulado quando você não compreende a verdade. Não existe nada, por nada, tudo tem um preço. E as pessoas não compreendem isso. Por que a Rede Globo passou 4 anos malhando, falando mal do presidente Bolsonaro? Por quê? O presidente Bolsonaro ele tirou as regalias, ele tirou as verbas bilionárias que eram destinadas simplesmente para a Rede Globo. O presidente tirou a propaganda do Correio. Você não precisa fazer propaganda de um órgão que só existe ele no Brasil. Você não precisa fazer propaganda da Petrobras, você não precisa patrocinar a Fórmula 1 com o dinheiro do povo. E tudo isso a Globo ganhava muito dinheiro. Então a Rede Globo se sentiu machucada, se sentiu ferida. O oposto disso está sendo agora, onde o atual presidente já investiu mais de 11 milhões em propaganda de 100 dias na Rede Globo. Então é o seguinte, você vai falar bem de quem retira o seu salário ou você vai falar bem de quem aumenta e acrescenta vezes o seu salário? Então o que acontece no Brasil é a completa onda de manipulação. A gente assiste alguns canais de televisão, alguns são até mais imparciais, mas na verdade tudo é do mesmo. Você nunca vai ouvir uma propaganda de alguém fazer um comentário contra a Coca-Cola. Por quê? A Coca-Cola paga bilhões de propaganda publicitária. Você nunca vai ouvir alguém questionar sobre bebida alcoólica. Existe lei que tem que botar ali aquela tajazinha, consuma com moderação. Mas caramba, não tem consumir com moderação. Você nunca vai ver um exemplo, uma campanha na Rede Globo televisão sobre alcoolismo. Porque a Brahma, a Ambev, a Heineken paga bilhões de publicidade para a Globo. Se alguém ingerir bebida alcoólica e passar mal, não vai em nenhum programa de televisão, porque não vão deixar você falar daquela marca, porque aquela marca é patrocinadora daquele programa. Ou seja, todo programa de televisão tem alguém que patrocina para que exista aquele programa ali. A grande massa não sabe disso. A grande massa acha que apenas porque você está assistindo,
que você é um herói, que alguém está te levando aquelas informações porque quer simplesmente seu bem, não, quer te manipular. Se você analisar no Brasil, as emissoras de rádio, geralmente elas pertencem a algum grupo político, algum parente de político, algum filho de político. E as emissoras de rádio é o canal mais fácil de você chegar até aquele homem lá do campo, sem nenhuma formação, sem nenhuma cultura, sem nenhum conhecimento. Simplesmente é aquela pessoa que sabe tratar da terra, sabe lidar da terra, mas nunca participou de um congresso sobre economia, sobre globalização, sobre internet, sobre mercado digital, pessoas que geralmente não têm nem acesso ainda ao telefone celular, digital. Então é muito fácil você manipular pessoas que não detêm conhecimento. Então o poder da manipulação vem exatamente daí. Manter a palavra, os princípios são julgados pelos resultados que produzem, podendo ser bom ou ruim. As pessoas que não sabem a verdade, elas não sabem desse princípio. Então você manipula essa sociedade. Esse vídeo está ficando até um pouquinho longo, mas eu não me preocupo porque eu quero realmente fazer aqui uma dissertação sobre aquilo que eu compreendo sobre manipulação. Manipulação é quando você não sabe que você está sendo manipulado porque você não conhece nada além da mentira, porque você vive na mentira. Quando você dá só um tipo de comida para uma pessoa e aquela pessoa não conhece sobre outra comida, ela acha que ela sempre está comendo o melhor que existe na Terra. É isso que a elite não quer que você compreenda, que você come a sobra, que você come o resto. A partir do momento que você tiver essa consciência, tudo muda. O jogo muda e você não será mais manipulado. Pega esse código e abraça para a vida. Você é sempre uau. Uau.